Seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar o tema de porcentagens, só que na última aula nós trabalhamos apenas notações. Como pegar uma porcentagem, sair da notação percentual para uma fracionária, sair de uma fracionária para uma decimal e assim por diante. E é fracionária, tá, pessoal? Não fracional, como eu coloquei. Então, hoje nós vamos não resolver problemas mais complexos, mas ter uma ideia de como são os possíveis problemas dentro da porcentagem. Vamos lá? O que acontece? Esse é o mesmo PDF que eu trabalhei com vocês antes, mas eu dei uma acrescentada em algumas coisas nele. Então, aqui eu adicionei o quê? Alguns tipos de problema. Então, aqui, pode-se encontrar vários tipos de problemas envolvendo porcentagem. Irei expor alguns mais gerais. Então, nós vamos trabalhar aqui alguns probleminhas mais gerais, mas são problemas diretos, tá, pessoal? Não são problemas contextualizados, não. A ideia é, depois que eu trabalhar tudo de porcentagem com vocês, eu pegar alguns exercícios do Enseja nas provas anteriores e trabalhar aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui só nos exercícios simples para vocês entenderem a mecânica da coisa. Então, o mais simples de todos é o cálculo da porcentagem de um número. Então, isso vocês viram várias e várias vezes. Então, o que é o cálculo da porcentagem de um número? É quando nós temos uma certa quantidade e quer se achar a porcentagem daquilo em número. Por exemplo, 20% de 100. Nós queremos uma porcentagem de uma quantidade. Toda vez que nós estamos trabalhando com uma coisa desse tipo, 20% de 100, é sempre uma multiplicação entre o 20% e o 100. Não fazemos a multiplicação com a forma percentual. Então, nós temos duas formas de fazer. Ou nós vamos fazer na forma transformando a porcentagem em fração e fazendo a multiplicação, ou transformando a porcentagem em decimal e fazendo a multiplicação. Nos dois casos serve. O decimal costuma ser mais rápido quando você já sabe de cara transformar ele de percentual para decimal. Tem algumas pessoas que já decoram isso e não precisa transformar em fração para depois transformar em decimal. Porque se for parar para pensar que para transformar em decimal eu tenho que passar pelo passo de cima, seria uma coisa a mais para fazer. Mas fica por escolha de vocês, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, 20% de 100, faço a multiplicação, lembrando da multiplicação entre frações, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 20 vezes 100 vai dar 2.000. 2.000, agora a par de baixo, 100 vezes 1, 100. Basta cortar os zeros, corto dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Então, fica 20. Então, aqui do ladinho, está explicando o que precisa ser feito. Transforma-se, aqui está errado, perdão. Transforma-se a porcentagem. Aqui era para ter um traço. Dá uma travadinha aqui. Mas era para ter um traço e o si. Transforma-se a porcentagem na forma fracionária e faça a multiplicação. Agora foi, resolveu. Forma C. E agora na parte de baixo, o que eu fiz? Transformei a porcentagem em forma decimal e fiz a multiplicação. Então, transforma-se a porcentagem na forma decimal e faça a multiplicação, ok? Depois eu vou corrigir isso aqui no PDF antes de mandar para vocês. Então, esse é o cálculo da porcentagem de um número, só fazer a multiplicação. E agora, quando nós trabalhamos, então, por exemplo, com outro tipo de problema, o cálculo do total a partir de uma porcentagem. Então, vai te dar uma porcentagem e uma quantidade, vai te falar assim, 20% de um número é 50. Quanto que é o total? Nessa pegada. Então, em todos os exemplos eu usei o mesmo, tá? Que é o 20%. Aqui deu uma puxada lá para baixo. Todos os exemplos eu usei o 20%, mas pode usar com qualquer um. Então, 20% equivale a 20. Quanto é 100%? Temos esses tipos de problema também.
O que nós fazemos? Basta montar a regra de 3. A regra de 3 é a próxima matéria, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem dificuldade com a regra de 3, não preocupe que o próximo conteúdo que eu vou trabalhar é a regra de 3. Então, coloco 20%, equivale a 20. 100% equivale a x. Basta colocar um embaixo do outro e um embaixo do outro, do mesmo jeito que está aqui, numa fração. Tendo feito isso, multiplico cruzado, 20 vezes x. Eita. Esse programinha tá dando uns problemas às vezes, tá? Perdão, pessoal. Mas é 20% vezes x, que dá 20% x, e 20 vezes 100%, que vai dar 2000%. Observe que eu não sumi com esse porcento, tá vendo? Eu multipliquei, ele continua aqui. Ele não sumiu. Deixa eu ver se agora foi. Agora foi. Ele não sumiu, continua aqui. Então, multipliquei cruzado. Agora, passo 20% dividindo, fica 2000% sobre 20%. Então, as porcentagens somem, corta o zero com outro zero. Aqui, como é 2, 200 dividido por 2. Então, o total é 100, que era o que estava lá em cima, né? Então, nós vimos lá em cima que 20% de 100 era 20. Logo, se eu tenho 20 e 20 é 20%, eu tenho que achar a mesma quantidade. Mas aqui eu só usei o mesmo exemplo, a mesma quantidade, mas vocês conseguem fazer normalmente com qualquer outra quantidade que estivesse aqui. Se fosse 50, 30, era só aplicar a mesma coisa, tá? Então, qual outro tipo de problema vocês podem enfrentar? Cálculo da porcentagem através do todo e da parte. Como assim? Vai te dar um número e falar que esse número é a parte, e outro número e falar que é o todo. Vai pedir para você achar a porcentagem. Exemplo, calcule a porcentagem de 20 em relação a 100. Ou seja, eu tenho 20 e tenho 100. Quanto que 20 é de 100? Isso que está perguntando. Tranquilíssimo. Aí, ó. Dá esses probleminhas. Mas tudo bem. Quanto que 20 é de 100? Você vai montar uma fração nestes moldes aqui, ó. Parte dividido pelo todo. Então, a parte é 20 e o todo é 100. Faça a divisão. Achou o número decimal? Multiplico por 100. Multiplicando por 100, eu encontro o valor da notação percentual, 20%. Tá? Então, pego a parte, divido pelo todo, pego a fração e multiplico por 100. Aí eu vou achar o percentual que eu estava encontrando. Tá? Aqui eu quero parar. Tem mais uma parte, mas essa outra parte é um pouco mais complexa. Eu quero fazer alguns exercícios com vocês quando eu for mexer com ela. Então, aqui, basicamente, a gente acaba as notações entre aspas mais simples, tá? Pode ser que vocês tenham outros tipos de problema? Pode, mas aqui são os problemas mais gerais que vocês vão encontrar, tá bom? Caso tenha algum problema específico que vocês queiram que eu resolva, pode deixar aí nos comentários, mas eu vou fazer alguns exercícios de porcentagem já, tá? Então, eu até deixei um PDF aqui. É um PDF que eu encontrei na internet, eu gosto muito de usar ele. E não tem aqui nenhuma instituição para eu dar crédito, mas vocês podem encontrar na internet, vou só disponibilizar ele para vocês, tá? Então, aqui do 1 ao 9 são exercícios relacionados à porcentagem, tá? Do 9 para baixo é regra de 3, só se vocês quiserem fazer. Mas aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem. Por quê? Porque aplicam essas noções de porcentagem que eu ensinei, tá bom? Então, todos eles vão envolver um daqueles 3 casos, tá bom? Caso fuja muito, comenta comigo. Professor, tem uma aqui que eu não entendi. De todo jeito eu resolvo para vocês. Eu vou resolver esses exercícios depois e exercícios do Enseja, tá bom? São coisas que eu quero fazer para vocês. Aqui já é uma boa coisa para vocês praticarem, beleza? E lá de qualquer jeito, lá no PDF já vai estar a explicação também escrita. Mas de todo jeito, espero que vocês tenham gostado da aula. Basicamente é isso. São os 3 tipos de exemplos, né? Porcentagem de um número. Quando eu tenho a porcentagem e a quantidade e eu quero encontrar o 100%. E quando eu não tenho a porcentagem, eu tenho a parte e o todo e eu quero encontrar a porcentagem disso. Ok? Claro que tem algumas coisas que são mais entendimento, interpretação, como aumento, desconto e esse tipo de coisa, mas tudo está dentro do que eu passei. Tá bom? Vocês não vão precisar fazer operações muito complicadas fora daquilo, não. Mas
Espero que tenham gostado da aula. Basicamente foi isso. Fiquem com Deus e espero vocês na próxima aula, ok?